Boa noite a todos. É sempre um grande prazer poder estar aqui convosco. Meu nome é Francisco Machamba, como já sabem, o vosso grande amigo. Estou cá hoje, neste espaço que criamos recentemente, denominado Conversa com Lenda, em que esperamos a qualquer momento interagir com aquele que foi um dos grandes guarda-redes, né, de Moçambique, ao nível de clubes e também ao nível de seleção. Aguardo aqui a qualquer momento a recepção do seu sinal. Mas enquanto não aparece, vamos nós aqui conversar. Como trazemos o homem do desporto, vamos conversar em torno daquilo que interessa, né, aos desportistas. Não vou colocar muitos detalhes aqui, muitos detalhes a respeito de Suarito, porque senão a conversa vai perder o interesse, né? Logo que começarmos. Mas hoje eu estava a visitar né, o Facebook e outras fontes de informação e queria chamar a atenção a todos os amantes de desporto que primeiro que circula uma informação aí que de um alegado sorteio que aconteceu para o CAN 2025, que coloca Moçambique num mesmo grupo que a Tunísia, qualquer coisa por aí, mas é uma informação falsa porque o sorteio ainda não aconteceu. E também queria aproveitar esse espaço aqui para passar a informação de que o nosso jornalista João Chivale, da televisão de Moçambique, que esteve no CAN e fez parte de uma, né, vasta equipa que esteve envolvida na preparação, né, em matérias da transmissão televisiva, tendo feito com sucesso. Ele regressou ontem ao país, tendo sido recebido num ambiente de festa, no seio da coletividade, dos colegas, da direção, administração da televisão de Moçambique, assim como os colegas de profissão. Então, vou passar aqui a matéria em que dou todos os créditos ao Shaid Pato. Foi ele quem partilhou. Então, gostaria de que partilhasse convosco essa novidade de que em Moçambique também podemos não campearmos em futebol, mas há boa coisa, está a se reconhecer o trabalho de moçambicanos. Então, peço que estejam atentos para poderem acompanhar. Enquanto aguardamos a todo momento
o, o sinal do nosso convidado. E assim foi a recepção de João Chivale no regresso ao trabalho esta quinta-feira. Após receber felicitações do Conselho de Administração da TVM e demais colegas, o jornalista partilhou a experiência do trabalho de produção audiovisual num CAN com características inéditas. Eu defendo uma coisa que é fundamental. Moçambique tem que sair da sua órbita muito pequena. Moçambique tem de abrir a sua órbita. Ela tem de se colocar a andar onde andam os outros. Mas tudo isso vai ser possível se desportivamente nós tivermos equipas fortes. Entre as novidades do CAN 2023 está a utilização de até 31 câmeras para a transmissão dos jogos. A inovação da CAF exigiu uma nova dinâmica de trabalho. Dois conceitos. Um conceito que nós dominamos, que nós conhecemos mais, que é o conceito de uma produção multilateral, que é aquela que chega à casa de todos os telespectadores da mesma forma. O golo, as repetições, o penalti, a falta que é repetida várias vezes, chega para todos. E depois temos a operação unilateral. É aquela que nós definimos posições sobre as quais nós vamos abordar. Por exemplo, numa transmissão do jogo dos Mambas, já com a Somália em junho, a TVM pode decidir fazer uma announce position, que é colocar um desk no estádio, em que tem lá um apresentador e vários analistas. Nós fizemos isso no jogo contra o Benin, numa posição mais acima, mas podíamos ter feito muito próximo à pista, desde que garantíssemos que 15 minutos antes do jogo começar já não estivéssemos lá, porque aí já começa o show do sinal internacional. A televisão de Moçambique orgulha-se pelo fato dos seus profissionais serem os únicos moçambicanos a integrarem a base de dados de mídia da CAF até ao momento. O Chivale está de parabéns e estamos globalmente todos de parabéns, porque o CAN foi um momento que cativou muita gente. Por detrás do CAN houve uma máquina que funcionou e felizmente houve um moçambicano e particularmente um jornalista, um diretor de produção hoje, que esteve integrado nessa Dream Team. Pelo valor que nós temos que reconhecer essas pessoas. E este gesto singelo é mesmo de reconhecimento aos atos praticados pelo nosso colega, que nos fazem também grandes. Assinale-se que a TVM é a produtora oficial dos Jogos dos Mambas em território nacional. Até finais de 2025, será possível assistir na televisão de Moçambique jogos da Liga dos Campeões da CAF, da Taça CAF, CAN de futsal, CAN de futebol de praia e o CHAN. Então, aí está, né? Está de parabéns o nosso jornalista João Chivale. Também está de parabéns à televisão de Moçambique por causa deste grande reconhecimento e do grande feito a nível internacional. Então, nós cá entre nós continuamos aguardando pela entrada do nosso convidado de hoje, que é o grande guarda-redes Soarito. Também aproveitar este momento para atualizar aqui também nas minhas andanças em busca de informação. Visitei a página do Ferroviário da Beira. E lá tive duas informações, né, de que o Ferroviário da Beira
realizou ontem um jogo, não sei qual seria o termo, jogo amigável ou jogo treino, não sei como é que qual é o termo mais apropriado. Então, ontem derrotou o Teixo do Pungue por uma bola sem resposta. O golo foi apontado por intermédio de Daio. E hoje voltou a realizar mais um jogo treino. Com o Futebol Clube da Beira, onde terminou empatado sem gol. Então, Ferroviário da Beira 0, Futebol Clube da Beira 0. Então, acontece que já começo a ver alguns comentários de adeptos que já mostram indignação porque o Ferroviário não pode ganhar 1-0 ao Teste do Pungue, o Ferroviário não pode empatar a 0 com o Futebol Clube da Beira. Bem, eu acho que ainda é cedo. Ainda é cedo e bem, já dentro deste instante mesmo vamos entrar em linha, mas deixa-me só repetir o trecho aqui ok. Tenho um sinal aqui de que já temos conosco o nosso grande convidado, que é o grande Soarito, já está cá conosco. Então, vamos começar com a nossa conversa. Ele ok. Uma vez mais, boa noite a todos os seguidores. O prometido, como é devido, está aqui cumprido. E o nosso convidado do dia já está cá conosco, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Mas antes, quero mesmo agradecer a todos que estão aqui a nos acompanhar. Em segundo, agradecer ao Mr. Soarito por ter acedido a este convite, especialmente por ter sido o primeiro a fazer parte deste programa, que se espera que nos próximos dias possa trazer mais convidados. Para mim é um sinal de muita alegria e muito apreço, e especialmente a consideração que ele sempre teve para comigo. Aliás, é um grande amigo. Então, Mr. Soarito, boa noite e seja bem-vindo à nossa conversa. Será uma conversa muito amiga, é um bate-papo, como de sempre. Boa noite.
Alô? Viva, boa noite. Viva, consigo ouvir. E é verdade que a net às vezes oscila, mas consigo te ouvir perfeitamente. Aqui também está perfeito. Ok. Antes de mais, deixa-me saudar a todos os teus telespectadores e os teus seguidores, nesse caso. É sempre um prazer estar aqui e é um enorme prazer, de facto, aceder ao teu convite. Foi sem rodeios e é sempre bom falar daquilo que nós gostamos de fazer ou aquilo que é a nossa profissão. Por isso que, desde já, o meu muito obrigado. E eu sinto-me felizardo por ser o primeiro a inaugurar. Não é? Sinto-me felizardo de ser o primeiro a inaugurar. Mas, de todo caso, cá estou para responder às questões. Aquelas que me forem possíveis, eu farei com muito gosto e com muito prazer. E o meu muito obrigado. Obrigado. Bem, sem roubarmos o tempo, vamos diretamente mesmo ao assunto. Para começar, né, aquilo que não se foge sempre, né? Vamos começar com aquilo que é a sua identidade. Quem é Suarito? Os seguidores querem... Suarito é um jovem de nacionalidade moçambicana, um jovem humilde, nascido há 40 anos na província da Zambésia, mais concretamente na cidade de Climane. E eu tenho enorme prazer em dizer isso. Para além de ter sido atleta, sou alguém formado. Eu fui formado pela Universidade USTM de Maputo, pela gestão e economia, pela mesma universidade. Uau, essa é parte Exato. muito boa, hein? É parte muito boa. Conforme acompanharam, o Suarito é da Zambésia, Climane, nasceu há 40 anos. Exato. Eu nem sabia que já está lá nos 40. Exato. Pode contar-nos um pouco como é que foi, né, a infância e como é que foi a sua infância lá mesmo em Quilimane? Passou toda a infância, a adolescência lá em Quilimane, terá passado por alguma outra província, antes de tocarmos a parte que nos interessa, que é de futebol. Ok. Bom, eu por acaso tive o privilégio de ter passado a minha infância, a maior parte da minha infância, tirando o lado futebolístico, como disse, que me levou eu a estar muito ausente dos meus pais. Passei mais tempo com os meus pais, mais propriamente em Climane, e foi mesmo em Climane onde eu consegui fazer a minha escolaridade até ao 10º ano. E depois, no meu 11º e 12º ano, eu estive na Beira, por aí por volta dos anos 2004, 2005, se a memória não me atrasou, mas eu acredito que não. Sou filho de camponeses, mas com mais tarde, com o passar do tempo, geralmente o estilo de vida mudou, não é? Mudou, é verdade que se diga, mudou para o melhor, porque os meus pais depois trabalharam, sabe como é Zambésia, é uma província rica, não é? É uma província rica em termos de agricultura, então os meus pais não fugiram à regra. Eles eram camponeses, entre aspas, mas também o meu pai era um operador de máquinas e tinha as suas viaturas, então por aí foi a vida de Suarito. Mas eu tenho uma família humilde, uma família com uma cultura própria, não é? Não digo nem tanto a quanto rica, nem tanto a quanto pobre, mas estamos em estado de vida mediana, com uma educação aquela aceitável. Por isso que conseguimos formar homem em termos de educação. Muito bem. A sua humildade já diz tudo, né? Exato. A sua humildade já diz tudo. Então, acompanhamos um pouco daquilo que é, além do futebol do Suarito, o nosso grande guarda-redes. Então, vamos tocar aquilo que nos interessa. Eu acredito que todo mundo quer ouvir, não é? Esse bichinho de futebol, como é que começa? Bom, acredita que eu gostava de jogar dentro do campo. Okay. Eu gostava de jogar a ponta de lança na altura, quando eu era na infância, mas tive sempre paixão por jogar futebol.
É bom que se diga. Então, naquele grupo de amigos, nós convivíamos bairro após bairro, zona após zona, como era óbvio antigamente. E lá nós íamos. Só que eu gostava muito de ser egoísta, fintar, querer marcar sozinho, aquela coisa. Então, os meus colegas, como gostavam da minha companhia, mas não gostavam desse meu feitio, de querer fintar muito, não é? Então eles diziam, olha, para tu estares na equipa, tu tens que ir à baliza. Estás a ver? E eu, como queria estar naquele grupo, naquela altura, o que me importava muitas das vezes não era, sabe que em tempo de infância, não era propriamente jogar em campo ou na baliza, era estar no grupo, a alegria, não é? A infância, nós somos miúdos, gostamos de brincar, não sei o quê. Olha, e eu me dispus a ir à baliza. Okay. E aí fui ganhando o hábito de querer ir à baliza e passei mesmo a jogar na baliza. Não é? Então, foi a partir daí que surgiu este bichinho de querer estar completamente na baliza. Então, eu depois ingressei para um clube ao nível dos escalões de juvenis. Não é? Passo aqui a publicidade de um clube de nome União Esperança de Quilimane. Não, eu acho que tem que ser publicitada mesmo, porque muitas vezes nós conhecemos os jogadores quando já estão lá no top. Exatamente, exatamente. Quem fala de Suarito, por exemplo. Sim. Olhar para o texto do Pungo, como se fosse alguém que foi formado no texto do Pungo. Exato. Então, exato. A partir daí, mas é importante publicitar mesmo lá nas origens. Pois é. Então, eu passo por esse clube. Olha, eu passando por esse clube, joguei lá por 2 temporadas e tínhamos uma excelente equipa, de facto. Bons jovens, bons miúdos, era um grupo muito fantástico, uma equipa muito boa. E prontos. O que é que se dá? A gente consegue ir à fase nacional de juvenis, naquela altura, que não era tão fácil, agora até há com regularidade. E depois, quando a gente volta num dos nacionais, um dos treinadores da equipa da Catedral de Quilimane, acho que já ouviu falar desta equipe, ele pediu que eu fosse para aquela equipa para representar os júniores, mas eu ainda tinha idade de juvenis. Ok. E fui para lá e pronto, fui mostrando a minha performance e todo mundo ficou espantado, não é? Eu era uma pessoa muito aguerrida, muito dedicada e eu tinha sonhos próprios de querer chegar ao mais alto nível em termos de futebol. E eu confesso que depois ganhei a paixão pelo futebol ou pela baliza quando ouvia falar dos nuro-americanos, dos Tomás Nkonos, não é? E a minha maior referência foi o guarda-redes camaronês de nome William Pô. Acho que já acompanhaste um que jogou no Boa Vista de Portugal. Já. Eu confesso que foi a minha maior referência, não propriamente porque ele foi um daqueles extraordinários guarda-redes, não, mas porque eu gostava e as pessoas apelidavam por ele porque a dado momento até eu passei a vestir ou a me equipar como ele. O hábito de usar fatos de treino, recorda, né? Tu sabes como é. Eu até já ia fazer essa pergunta. Exatamente. Mas... Então, posto isto, pronto, consegui fazer um bom campeonato nos júniores e a equipa também foi campeã nesse caso. E pronto, fui aparecendo. É quando eu vou ao Benfica de Quilimane e faço lá uma época. E o meu treinador era o Mr. Olímpio Manhissa, que já passou pelo Estrela da Beira. Quem conhece do desporto conhece, sabe que ele já foi treinador. E foi o meu treinador. Foi um ano também de sucesso, até fomos campeões a nível provincial. Só que, como é que eu surjo para o teste de Pungue? Ok. Estava lá um senhor falecido, por acaso, que a alma descansa em paz, o falecido Mr. Citoli, conheceste? O da Beira. Sim. Afonso Citoli, ou por outras palavras. Afonso Citoli, já te recordas? Estás a ver quem é? Eu até estava a ler uma reportagem algum dia e sim. Fazia referência mesmo ao Suarito, sobre um assunto que depois iremos abordar lá à frente. Ok, então, como é que isso acontece?
Ele, por acaso, trabalhava em Climane, Ok. fora do desporto, mas ele era um treinador de profissão. Só que o Teste do Pungue, por volta dos anos 2005, pretendia ter novos jogadores porque sofreu uma sangria. Ok. Saíram um pouco mais de 15, 18 jogadores. Tu recordas dessa história? Ou já tem aí marcado pelo mundo do futebol? Sim, sim. Então, ele diz, olha, Soares, eu levo a ti, levo o Cufa e levo mais alguém de Climane para a Beira, para o Teste do Pungue. Então, com o Cufa estiveram juntos em Climane e saíram juntos para o teste. Exatamente, com o Cufa também. Somos já de longa data. Okay. Então, o que acontece? Veja como é que é a história. Eu era um pouco mais novo, se não mais novo que o próprio Cufa e um outro chamado Titus, não é? Aquele senhor queria as condições para a gente apanhar um autocarro de Climane para a Beira. Exato. E naquele mesmo ano, o treinador seria o Mr. João Chissano. Sim. Então, eu era miúdo. Os meus colegas, o Cufa e o Tito, conseguiram acordar e ir à paragem. E eu perdi o carro. Já viste? Eu perdi o carro. Epa, olha, eu fiquei todo dia a chorar. Naquela altura não havia essa facilidade de comunicação, rede de comunicação, telefone. Tu recordas? Estamos a falar do ano 2005. 2005, sim. Não era fácil. Não era fácil. Então, olha, o que acontece? O Cufa e o Tito conseguiram ir para a Beira. Foram recebidos. E eu fiquei todo dia a chorar. Olha, perdi uma oportunidade de ir para a Beira, eu ia para um clube bom, Teste do Pungue, não sei o que. Ok. Então, o Mr. Afonso, que a sua alma descanse em paz, que Deus o tenha, ele estando tão preocupado e queria que eu fosse, o que ele faz? Exatamente. Ele procura alguém que viesse me procurar no meu bairro, e essa pessoa possivelmente me conhecia. Não é? Então, esta pessoa me conhecendo, veio me procurar. Pastorito, tu perdeste o carro, sim, não sei o que, mas vamos. Então, ele pega a mim e vai dormir comigo no autocarro, para eu não perder o carro. Para não perder mais. Exato. Para eu não perder o carro. Estás a ver? Ok. Então, eu chego ali, entro no carro, a viagem correu totalmente bem, graças a Deus, e eu chego à Beira. Chego à Beira, fui recebido, alojei-me, não sei o quê, e fomos começando com os treinos. Apareceu o Mr. João. E veja que na altura haviam muito bons guarda-redes no Teste do Pungue. E o presidente era o senhor Biebi Gesman, não é? Tu conheces bem? Exato, era o presidente, exatamente. Olha, e eu quando chego ali, estava o Mr. Roxana, era meu colega. E estava o falecido Helder também. Era meu colega. Tu estás a ver a tamanha qualidade dos guarda-redes que estavam. Dos guarda-redes, é verdade. Exatamente, onde é que eu havia de jogar? Mas, e eu dizia para mim mesmo, olha, eu saí de Climane, vim para aqui, e fui obrigado até a parar os estudos. Eu saí com a 10ª classe em Climane. Estás a ver? Eu tive que interromper aquele ano. Mas foi uma guerra. Eu, para sair de Climane, eu tive que fugir, porque os meus pais não queriam que eu fosse jogar futebol. Não queriam que eu fosse jogar futebol. Eu tive que mentir, fugir, esconder. Tinha que ser um primo irmão meu que gostava de futebol e dizia que eu tinha talento, que foi abafar a guerra lá em casa. Não, tia, espera, ele foi. Estás a ver? Então, eu chego lá, e eu fui treinando bem, com dedicação. E o Mr. João, naquela seleção de jogadores, um monte de jogadores queriam estar no Teste do Pungue, um monte de guarda-redes, tu sabes como é que é, naquela altura. Mas ele disse, não, olha, Soarito, vem para aqui. E eu fui. O adjunto era o tal treinador falecido Citol, que me levou, ele era adjunto do Mr. João. E ele diz, olha, eu gosto da tua maneira de trabalhar, tu és um trabalhador, e eu vou ficar contigo aqui na equipa. Tem muitos outros guarda-redes, mas eu vou ficar contigo aqui. Pronto, aquilo foi uma enorme alegria para mim. Tá vendo? E lá fui, assinei os contratos, não sei o que, eram 2 épocas, eu recordo muito bem.
E eu, na altura, não ganhava nada. Se tu perguntares para o Cufa quanto é que ele ganhava, o Cufa ganhava 2.500 meticais na altura. Isso em 2000, era 2005. 2004 e 2005, mano. 2004, Sim, veja como é que é isto. E só por esse valor já era muito. Era muito. Já era muito. Então ele diz assim, olha, Suarito, tu és muito jovem. Eu vou dar-te 1.500 meticais como teu salário. Se tu tiveres em performance boa, eu aumento para 2,5, igual ao salário do Malta Cufa. Está a ver? Ele pôs-me uma fasquia. Eu disse, ok, mister, não tem problema. E na altura o senhor Sadia era o delegado do Teste Lupung. Acho que conhece o senhor Sadia. E muito bem. Sim. E pronto, meu irmão, eu fiz um juramento para mim mesmo. E eu disse, olha, eu saí de Quilimane e eu vim para aqui. E eu vou se ingrar nesse Teste Lupung. Meu irmão Machamba, a cada dia que passava eu ganhava uma experiência. Mas confesso-te que aquele ano eu não fui titular. Entendes? O ano de 2005 eu não fui titular. Titular era o Roxana e o falecido Helder, porque eram bons guarda-redes, sem dúvida. E eu vou para Quilimane, de férias, todo chateado porque não joguei, etc, etc. É para não volto mais para a Beira, não quero mais Teste do Pungo. Eu vou ficar no Quilimane, vou para a Ferrovia de Quilimane e tal. Estás a perceber? Só que quando chega janeiro, no final de janeiro e princípios de fevereiro, por aí dias 10, o Mr. João manda uma pessoa, diz, olha, eu não posso perder o Suarito, eu quero que o Suarito continue no meu plantel. É um guarda-redes que eu vejo que ele tem futuro, tem qualidades. Estás a ver? Tudo bem. E eu vou lá, e aquela pessoa veio ter comigo, deu umas passagens, eu entrei para o carro, voltei para a Beira. E eu chego. Continuei a não ser titular durante 6 jornadas. Estás a ver? 6 jornadas eu continuei a não ser titular. O que que acontece? Veja como ironia do destino as coisas acontecem quando Deus também abre as portas e tu... É verdade que a sorte segue os audazes, né? Não é? Verdade. Há um cruzamento entre a sorte e o trabalho. A sorte, quando aparece, você, na verdade, tem que estar preparado, como disse o Mr. Chiquinho, e muito bem dito. Então, o Helder apanha malária, o falecido Helder. E o Roxana acabava de fazer um excelente jogo num final de semana. Aquela toda semana o Roxana não treinou, disse que ele era o melhor, só podia treinar numa quinta, sexta e sábado ir jogar. Já viste como é que é, né? O principal adversário estava doente, então... Exatamente, ele era um folgado, não tinha medo de ninguém, e quem conhece a Roxana é um homem cheio de piadas. Quem conhece a Roxana sabe, é um homem alegre e cheio de piadas. Posto isto, o Mr. João não convoca a Roxana porque não treinou numa quinta e numa sexta, só queria aparecer no sábado para relaxar e jogar. E era jogo da Taça de Moçambique frente ao Benfica de Maputo, treinado por Mr. Aquilo Marcelino. E era um jogo terrível. Sim, e era um jogo de... Assim, olha, meu irmão, eu era o único guarda-redes. Não tínhamos suplente, porque o Mr. João não convocou o Roxana. E aí já... Para si já é desta vez que tem que agarrar essa oportunidade. É desta vez sim, mas confesso-te que tremi, com medo do jogo, não é? É a primeira vez, estou me aproximando ao público e tu sabes que naqueles anos os campos enchiam. Exatamente. Naquela altura os campos enchiam e o público puxava pelas suas equipas. Está a ver? Yeah. Então, sendo assim, foram confortos de colega. Preparando-me psicologicamente. Exatamente. Olha, Machamba, eu confesso-te que ganhamos 2-0 num excelente jogo. Mas um excelente jogo, mesmo eu recordo que no final do jogo os meus colegas vieram e me carregaram. Suarito, fizeste um grande jogo, não sei o que. Ok. Aquela semana nós íamos a Maputo. Porque jogamos numa quarta-feira. Íamos a Maputo num sábado. Estás a ver? Íamos a Maputo jogar, não sabia. Íamos jogar contra a Académica do Maputo. E a Académica estava bem naquela altura. Tinha uma excelente equipa.
Lembro-me, até o meu ferroviário passava mal com a cabeça. Exatamente isso. Meu irmão, nós fomos para Maputo e ganhamos 1-0, eu na baliza. A minha primeira estreia no Moçambola foi contra a Académica de Maputo. A gente volta para Beira e íamos jogar contra o Ferroviário. Derby da Zona Centro. O grande derby. O grande derby. E ia aí pela semana nos corredores. Mas se for aquele guarda-redes, não sei o quê. Entendes, né? Se for aquele guarda-redes do Ferroviário já ganhou, nós não queremos aquele. Foi uma sorte ter ganho no Maputo, não sei o quê. Exato. E naquela altura, Ferroviário da Beira, Teste do Punga, meu irmão, era um derby da verdade. Não é? Era um derby de verdade. Pronto, chegou a semana, meu irmão, eu fiz um excelente jogo contra o Ferroviário da Beira. E nós empatamos um igual. Mas estás a ver um igual em que eu sofro um gol de penalti. Quem marca o penalti foi o Abílio. Sim. E estávamos a ganhar o jogo. Estás a ver? E depois... E no mesmo ano, que foi no ano de... Exatamente, no mesmo ano, conseguimos ir à final da Taça de Moçambique. Que foi no ano de 2006. Sim. Foi no ano de 2006. O Teste Lupunga consegue ficar em sexto lugar no Moçambola. E, consequentemente, teve a sorte de ir à final. Contra o Desportivo de Maputo. Aquele Desportivo que fez a dobradinha. Tu lembras, de bem? Perdemos 1-0. Sim. Perdemos 1-0 no estádio da Machava. Mas, por causa do Desportivo ter sido campeão, o Teste Lupunga beneficiou-se de poder ser o participante da Taça de Moçambique. Exatamente. E eu, sem saber que já existia Olheiros, na altura era o Mr. Martin Noé, ele já acompanhava os meus jogos, mesmo ao nível de Moçambola. Não é? Então, no ano 2007, nas competições africanas, naquela altura, a época começava muito mais cedo. Por aí, mês de fevereiro ou março, se a memória não me atrasou, sim. Em janeiro mesmo. Foi o ano em que o Mr. João deixa o Teste Lupunga, vai ao Costa do Sol, 2007. Ele convenceu-me que eu fosse com ele. Mas existiram pessoas que me aconselharam: olha, Soarito, se tu deixas o Teste Lupunga, estás numa fase crescente, tu vais a um clube como Costa do Sol, com ambições diferentes, objetivos diferentes, não luta para manutenção. E tem guarda-redes lá muito mais experientes, o Antoninho na altura, não é? Tu podes não se ingrar. Tu tens que olhar para a tua profissão, o teu crescimento, o teu desenvolvimento profissional. Exija o que tu achas que tens que exigir ao Teste Lupunga. Olha, tu acreditas que sair de 2,5 para os 5.000 em termos de salário? Aí era o teto máximo. Quer dizer, mas também estavas a falar de alguém que era importante na equipa. Estás a ver? Então, a gente vai. O Teste Lupunga prepara-se para as competições africanas. Não é? O Teste Lupunga prepara-se para as competições africanas. Tudo bem. Logo, na primeira jornada, dá-nos o Simba da Tanzânia. E na altura... Vai contar essa história de Simba. Então, na altura, o campo não estava aprovado, o campo de Ferroviário da Beira também, na altura, para as competições. Fomos obrigados a ir jogar em Maputo. No campo 1º de Maio, estava em condições na altura, não agora, estava em boas condições. Exatamente, exatamente isto. Então, nós fomos para lá, por acaso, ironia do destino, a gente empata um igual. Epa, os tanzanianos iam dizendo em dialetos dele: vocês na nossa terra já vos batemos, vocês não são nada, vão levar uma goleada de 5 para cima só. O que vos espera na Tanzânia, em Dar es Salaam, é resultado de 5 para cima. Aí é, ok. Epa, como é que é isso? Nós voltamos para a Beira, fomos nos preparar, treinamos uma semana e embargamos. Fomos à Tanzânia, chegamos lá,
Por acaso fomos recebidos por um grupo de moçambicanos residentes na Tanzânia, por acaso. Foram gente muito boa, acompanharam-nos, deram-nos o campo, receberam. A receptividade foi ótima, não é? Até o cônsul lá da Tanzânia também veio ter conosco, saber onde estávamos e tudo. Eu penso que era mesmo o destino de Deus para que a gente passasse aquela eliminatória. Nós, quando chegamos, meu irmão, jamais visto. Diga. Neste caso, era a primeira experiência internacional. Exatamente, era a primeira experiência internacional. Veja só como é que as coisas são. Chegamos ali, olha, meu irmão, tu não acreditas, Machamba. Quando a gente entra no campo, no estádio, a entrar, aquilo foi uma moldura humana jamais vista. Entende? Na minha carreira... A ir apoiar o Simba. Exatamente. Na minha carreira, eu já pude estar em 2 estádios com enchente daquele gênero. Que é na Tanzânia, não é? E no Congo, onde eu pude ver isto com muitos adeptos, não é? Na minha história, na Tanzânia foi pouco mais de 60 mil, segundo as estatísticas que tivemos as informações, e no Congo da última vez foi 67 ou 70 mil. Então, a gente chega ali, fomos jogando, nós trazíamos uma desvantagem. Na altura, as eliminatórias eram diferentes das atuais, as regras antigas eram. Se nós empatássemos 0 igual, o Simba passava, por causa do gol que marcou em Moçambique. Sim. Como Deus queria que as coisas funcionassem daquele jeito. No minuto 43, o Nando Chocolo, conhece, quem é da Beira, conhece, um baixinho que já jogou no Ferroviário, era o nosso capitão na altura. Sim. Recebe um passe de alguém e ele cruza. Aquela bola faz ligeiro efeito, trai o guarda-redes. E aquela equipa do Simba, no 11 inicial, tinha 9 jogadores da seleção da Tanzânia. 9! E na altura, o teste do Pungue só tinha o Soarito, que foi chamado pela primeira vez pelo Martin Noia para a seleção. Eu lembro-me do Simba, porque era o Simba e o Young African, eram 2 equipes que dominavam o futebol da Tanzânia antes desse jogo. Exatamente. Ao intervalo, quando estamos a ganhar 1-0, de repente sentimos que tínhamos apoio dos homens do Young Africa. Foram formar uma outra bancada para apoiar a nós estar contra o Simba. Estás a perceber? Então, assim sendo, olha, que foi um jogo muito excelente, eu tive muito boa prestação. O árbitro apita um penalti ao decorrer do jogo e eu defendo aquele penalti no decorrer dos 90 minutos. Defendi aquele penalti. Ao minuto 80 e tal... Sim, ao minuto 87, por aí, eles marcam um golo. Fazem um igual. Um igual. Significa que a eliminatória estava completamente aberta. Empatada, exatamente. Então, nós vamos para o prolongamento, os 15 minutos jogamos, nós conseguimos nos defender bem. E pronto, fomos à marca de grandes penalidades. Posto isto, eu fui muito feliz, consegui defender 3 penalidades seguidas, 3 penaltis seguidos. Consequentemente, deu-nos a garantia para passar para outra fase. Perdão. Pronto, aí foi o culminar de um Soarito novo, um Soarito conhecido no mundo do futebol, não é? E volto para a Beira, pronto, tivemos uma calorosa recepção a nível do governo, a nível de todos os fazedores do desporto, a nível nacional, é bom que se diga. E pronto, foi uma nova caminhada. Chega ao final do ano e eu sou contratado pela Liga, né? A extinta Liga Muçulmana, que agora é Liga Desportiva de Maputo. Sim, acho que era na pessoa do senhor Rafik, exato, na pessoa do senhor Rafik Sidat, a quem é uma pessoa que eu respeito muito. E aí vira-se a página da vida de Soarito. A Liga deu-me todas as condições possíveis, a Liga comprou-me carro, a Liga comprou-me casa, ajudou-me a fazer a minha casa, a Liga tirou uma carta de condução, não é? Exato, então é um clube a quem eu, diretamente para a pessoa do senhor Rafik Sidat, eu considero um dos melhores dirigentes a nível nacional, por aquilo que ele fez, por todo aquele que foi um jogador.
ele sempre preocupou-se com o bem-estar do jogador e da família daquele jogador. E ele dizia, para o jogador jogar bem, tem que estar bem com ele e com a família dele. Então eu tenho que ajudar esse jogador, para além de ser jogador, a ser homem, a ter alguma coisa para o futuro. O que eu estou a dizer, todo aquele jogador que passou pela liga sabe o que eu estou a dizer. A primeira coisa que ele fazia é perguntar, Machamba, tens casa? Não, não tenho casa. Procura uma casa, eu compro. Ou tens talhão, eu dou-te o material. Uau, Machamba, sim, Machamba, tens carro? Não. Vai ao Parque X, busca um carro e a gente ajusta aqui ao nível dos nossos contratos. Então, para mim foi o melhor dirigente de Moçambique, olhando aquilo que ele fazia, o lado social e o lado humano que ele teve com todo tipo de jogador que passou pela Liga Muçulmana. Não é? Eu fiquei uma época na Liga e no ano seguinte eu vou ao Machakene. Faço tudo aquilo que eu fiz, fui convocado. Uma pequena pausa. Diga. A conversa está muito animada. Tem alguém aqui que está com suas saudades. Diz grande. Esse Nhen é um nome apelidado por muita gente. Gostam de me chamar este nome. Nhen é uma língua. Nhen é uma língua de Nampula. Okay. Que quer dizer, por exemplo, amigo, ou compadre, ou cunhado, mas alguém muito próximo, não é? Okay. Exatamente. Então, eu Áureo aqui. Áureo foi grande meu colega, jogamos juntos no Ferroviário. A quem desde eu mando meu cumprimento a Áureo. Eu espero que ele esteja bem de saúde e tenha muito sucesso nos seus afazeres. Ah, que bom. Acho que ele deve estar acompanhando. Yeah. Então, continuando, dizia que ficou um ano, uma época na Liga. Sim, eu fiquei um ano na Liga. E no ano seguinte o Machakene contrata-me, por acaso. Não é? Vou ao Machakene. Tive o privilégio de ter sido campeão no Machakene, ganhar muitos prêmios coletivos e individuais. Eu já tive o privilégio de ter sido o melhor jogador de Moçambola. Já tive o privilégio de ser o melhor guarda-redes, não é? Exato, e já participei, como muitos sabem, já fui internacional por Moçambique. E tive o privilégio também de ter sido o primeiro guarda-redes a ajudar a seleção de Moçambique a qualificar-se para um CHAN, isso que concerne aos jogadores a nível interno, a nível doméstico. Então, eu penso que tive uma carreira recheada de sucessos, mas também não ficam de lado os insucessos. Tu sabes que o guarda-redes é o responsável maior por tudo aquilo que é um design de uma equipa. Quando uma equipa perde, as pessoas olham para duas pessoas, olham para o guarda-redes e olham para o treinador, independente do que ele faça, mas as pessoas olham para este lado. Tive o privilégio de ter sido o primeiro campeão pelo Ferroviário da Beira após a independência, não é? E é com muito orgulho aqui eu... Estivemos juntos. Exato, estivemos juntos. Você foi um dos mentores de quase tudo aquilo que foi a nossa história no Ferroviário da Beira. Tive o privilégio também de ter sido o primeiro guarda-redes na história do Ferroviário da Beira, a ajudar o Ferroviário da Beira a chegar aos quartos de finais, não é? Então, tínhamos uma equipa excelente, tínhamos uma direção excelente, tínhamos jogadores acima de termos sido colegas, éramos amigos e muito próximos. Então, eu penso que foi um momento muito bom, um momento alegre ao nível da minha carreira. Tive uma passagem pelo Costa do Sol e o Costa do Sol foi uma das equipes que me ajudou eu a terminar os meus estudos, é bom que se diga. O Costa do Sol pagou as minhas propinas nos anos em que eu precisei da minha faculdade no Maputo, justamente por aquilo que eu tinha como contrato, não é? Estavam lá umas cláusulas dentro do meu contrato. Então, há aqui 3 faixas, 3 ou 4 a quem eu tenho que agradecer. A começar pelo Teste do Punga, que é um clube que infalivelmente estará sempre no fundo do meu coração, porque foi o meu ponto de partida, não é? Exatamente. E ao senhor Rafik, por aquilo que ele fez, formou-me homem, ajudou-me a ser homem, a preparar a minha vida, o meu futuro, não é? O Costa do Sol, porque me ajudou também a me formar profissionalmente. É verdade que não estou a exercer a função daquilo que me formei, mas porque eu gosto, tenho a paixão pelo futebol, mas também tenho que agradecer. Ao Ferroviário da Beira, é uma equipa que sinto-me em casa,
não é? Sinto-me em casa por todo mundo, pelo presidente Boaventura Maab, para começar, depois pelo Dr. Valdemar, e mais particularmente pela pessoa do senhor Anísio Páscoa. São pessoas a quem eu tenho o maior respeito e eu considero, sinto o Ferroviário da Beira, me sinto em casa. Por quê? Porque também a minha esposa é da Beira e eu conheci a minha esposa naquela altura, quando eu estava no Teste do Punga, veja que ainda estou com ela. Então eu tenho um afeto claramente da Beira. Eu sou de Quilimane, mas sinto-me também da Beira, por tudo quanto aconteceu comigo, porque os meus 2 sucessos foram feitos na cidade da Beira. O sucesso, primeiro, porque tenho esposa e família que é da Beira. Depois, o sucesso que eu fiz ao nível desportivo. Não sabia que era cunhado. Exato, a minha esposa e a quem até hoje estamos juntos. E a quem até hoje estamos juntos, desde aquela altura até hoje, estamos juntos. Então, a Beira é minha segunda casa, não é? Tirando Quilimane, mas a minha vida social, propriamente dita, é Maputo, não é? É Maputo e eu sou arito ao nível do desporto. Agora, hoje sou treinador de futebol, também tenho essa paixão. Já representei o Ferroviário da Beira como treinador de guarda-redes e agora estou num projeto diferente. Agora faço parte da equipa técnica do Teste África e eu espero que tudo corra bem para nós, para este Moçambola. É verdade que vai ser muito difícil, porque são 12 equipas e todas as 12 equipas são praticamente boas equipas. Mas eu espero que deste lado eu consiga ter o sucesso a quem consegui ter como jogador. Eu possivelmente sou arito do passado e o atual. Estaremos aqui a apoiar. Olha, só que para começar já é um feito bom, não é? Já é um feito bom, por quê? Porque logo no meu primeiro ano como adjunto, ou na experiência que tive a estar numa equipa da segunda divisão, conseguimos levar o Teste África, o primeiro campeão, não é? Que era um leão adormecido, hoje está no Moçambola, isto já é bom, e eu espero que a gente consiga manter, esse é o maior objetivo do Teste África para este ano. Então, aqui vem um abraço de uma pessoa também muito especial. Ok. Nuno da Silva. É o meu professor, é uma excelente pessoa, um excelente profissional, é um grande treinador, é bom que se diga, além de treinador é um amigo, é um conselheiro, a quem desde já vai o meu muito obrigado, Mr. Nuno, és uma pessoa muito especial, e quando eu preciso de algumas informações ao nível de trabalho, ao nível profissional, eu consulto a ele e ele está sempre disponível para mim, porque o futebol é uma ciência, sabe-se, né? Tu nunca pensas que sabes, tu tens que sempre estar a aprender, mesmo sabendo que tu sabes, mas é preciso procurar saber mais. Por isso ele é uma pessoa que está sempre aberta a me ajudar, a me apoiar e dá-me sempre aquilo que são as indicações ou as questões em que eu sempre ponho para ele. Bem, continuando, eu vou fazer algumas perguntas. Eu não gosto de fazer perguntas assim provocatórias para depois não, para depois não criarmos polêmicas aí fora. Né? Exato. Mas a minha primeira pergunta é como é que conseguiu conciliar o desporto, o futebol em particular e os estudos? Bom, não é fácil, é bom que se diga. Exatamente isso, tem muita razão. É muito difícil porque, na verdade, foi difícil. Olha, a primeira condição, a primeira coisa que me dificultou, eu vou contar um episódio em que eu perdi 2 vezes os exames, até o exame de recorrência, porque eu fui jogar em Nampula, fui jogar a Nacala e perdi os voos. A transportadora, não quero aqui passar o termo, a publicidade, não vou aqui dizer, a transportadora que levava as equipas na altura do Moçambola, foi falhando os horários. E eu tinha um exame para fazer numa segunda-feira. E perdemos o voo totalmente naquele dia, toda segunda-feira. E eu perdi o exame. 3 dias depois, tinha que se fazer a recorrência e eu não consegui fazer a mesma recorrência da mesma cadeira de economia e gestão, justamente a cadeira mais importante do meu curso, porque a transportadora também atrasou. E eu estudava no curso noturno, né? Pós-laboral, como se diz, não é? Então eu perdi. E eu fiz o meu nível superior, a minha licenciatura, em 7 anos.
Quer dizer que havia dificuldades em eu conciliar essas duas coisas. Exato. E mesmo assim, eu tinha transporte próprio que me ajudava a me deslocar. Às vezes eu tinha que ir treinar, depois do treino, correr imediatamente para a faculdade. E imagina para quem não tem transporte. Eu treinava no Costa do Sol na altura. Quando eu fiz o meu primeiro ano e segundo ano, eu estava no Machakende. Mas quando fui terminar a faculdade, eu terminei quando eu estava no Costa do Sol. Acredita que eu só fui fazer a minha defesa em 2016, nos finais de 2016, depois de eu estar no Ferroviário da Beira. Já viste como é que é? Está a ver como é que é? Então, é uma situação muito difícil. Primeiro, é preciso também ter força de vontade. Então, já dá para entender que eu até ia... Sim, foi uma situação difícil. Primeiro, é preciso tu teres a consciência daquilo que tu pretendes. Porque o futebol, ele é enganador. Nos finais de semana estou no avião, no final de semana estou num bom hotel, porque as condições assim o exigem para que o jogador esteja. No final do mês tenho um salário, tens uma viatura, às vezes tens convocado à seleção. Eu já perdi testes por causa de estar na seleção. A gente pedia um documento de dispensa. Às vezes a faculdade não aceitava. Está a perceber? Então, é um pouco tudo disto, não é? É um pouco tudo disso. Primeiro, eu aconselho aos colegas agora aos jogadores de dedicar-se aos estudos, não é? E é preciso tentar dedicar-se aos estudos, porque o futebol tem o seu ponto de partida e o seu ponto final. Eu digo uma coisa agora que muitos dos jogadores não têm esse privilégio. Naqueles tempos, dava-se o valor das luvas e tinhas o teu salário. E eram os valores das luvas que nós pegávamos e íamos comprar um terreno, comprávamos um carro, comprávamos não sei o quê. E hoje em dia a política do nosso futebol mudou. Só tu tens o salário. Uns e outros clubes conseguem te dar estes bônus, que não chegam propriamente a ser os bônus de assinatura. Então, eu aconselho aos jovens, jogar futebol é muito bom, mas estudar é muito melhor. Eu não sei se fiz perceber. A minha chamada é essa. Jogar futebol é muito bom. Sim, jogar futebol é muito bom. Eu penso que eu penso que esta é uma aula de sapiência para aqueles que abraçam futebol, qualquer desporto ou algo que, né, que lhes leva à fama. Né? Eu retive uma coisa muito importante, falou de fazer licenciatura em 7 anos, mas para alguns pode parecer estranho. Um jogador com essa trajetória toda, essa rotina, este ano está a jogar em Maputo, outro está a jogar na Beira, outro está depois tem que ir para a seleção, é super normal. Aqui mesmo a vontade claro, você tem que ter vontade. E depois, o jogador atual peca por quê? A nossa fama passa por nós, passa por cima de nós. Enquanto a nossa fama, nós tínhamos que pegar a nossa fama, pôr por baixo de nós. Nós conseguirmos gerir a nossa fama. Enquanto eu não estiver equipado, eu não sou jogador de futebol. Eu sou homem, sou chefe de família, sou cidadão normal. Tenho que respeitar a outra pessoa que está ao meu lado, tenho que respeitar as autoridades, tenho que fazer respeitar ou respeitar a lei. Eu não posso ir num sítio e pensar que vou subir um autocarro e não pagar porque sou soarito. Não posso fazer isso. E talvez alguns jovens agora confundem essas coisas. É o nosso mal. Não é? O outro ponto é nós pensarmos que no futebol nós estamos sempre lá em cima. Mentira, o futebol tem seus altos e baixos, temos que saber manter. E eu dizia na altura quando eu jogava, eu não posso ser tão bom, mas não posso ser tão mau. Prefiro estar no meio, ser um jogador mediano e equilibrado. E eu procurava ser isso. Mas eu era muito dedicado. O maior segredo para tu atingir o auge no futebol, para tu atingir o sucesso, é preciso seres muito dedicado. É preciso seres muito educado e dedicado. Educado para aquilo que tu pretendes, o ser profissional.
Saber que tem que dormir às X horas, saber que não pode andar nos bares, nos restaurantes, não pode ir à discoteca desnecessariamente, não pode consumir álcool desnecessariamente. Está a perceber? É verdade. E isso é que desvia o jovem talentoso que Moçambique tem. Moçambique é um país com muitos jogadores talentosos. Moçambique tem muitos jovens talentosos, mas nós nos desviamos facilmente. Não é? Atualmente não há mais dinheiro do que no período em que eu joguei futebol. Moçambique, os clubes agora deixaram de pagar bem aos jogadores. Se não estou em erro, talvez desde 2017 é que o Moçambique, os clubes deixaram de pagar bem aos jogadores. Então o jogador tem que pensar nisto. Não é? O que é que acontece hoje em dia? Deixamos de jogar futebol e eu tenho que ligar para ti para andar-te a pedir 10 meticais, 15 meticais ou 20 meticais, porque deixou de jogar futebol. Esse é o nosso mal. É a chamada de atenção que eu dou a qualquer um jovem jogador, qualquer. E é muito bom um jovem jogador, a primeira condição, ter casa própria. Porque quando tu deixas de jogar futebol, a primeira coisa que te safa é estar dentro da tua casa. Quando tu estás dentro da tua casa, mesmo passando fome, ninguém percebe que você está a passar fome, porque está dentro da tua casa. É verdade. Não é? Tirando todos os tipos de aspectos, eu hoje, como treinador, chamo atenção aos jogadores sobre esses episódios. Na nossa formação, nós somos ditos que temos que... Um treinador é um educador, é um pai. Então, nós somos obrigados a chamar a atenção aos jogadores nesse sentido. Olha, jogue futebol, ganhe dinheiro, mas faça alguma coisa, construa uma casa. Se possível, estude. Então, são as chamadas de atenção que nós transmitimos. Para além de sermos treinadores, para além de ensinarmos a tática e a técnica, a psicologia aos jogadores, também temos que ensinar o lado humano, o lado da vida, o lado social. Essas são as nossas recomendações. E uma das deixas que eu deixo aqui para qualquer um jogador, um atleta, até treinadores também. Não é? Mas cabe a cada um saber o que quer ouvir e captar aquilo que ouviu do treinador, a chamada de atenção, as recomendações. Não é? Por isso que o mundo do futebol é muito complicado. É muito complexo. Então nós temos que ter muita atenção e chamarmos atenção. Hoje em dia estamos muito mal por causa das redes sociais. Não é? As redes sociais... Eu, quando jogava mal, eu não ia para as redes sociais. Eu não lia jornais. Porque eu sabia, quando tu jogas mal, teu nome sempre vai estar lá. Eu nunca gostei de promover minha imagem pelas redes sociais. Nunca, quando joguei. Mas nós, hoje, por causa das redes sociais, tu vês, os jogadores estão mais preocupados em ir para as redes sociais, mostrar o que fez, o que não fez, como jogou, tá? E perde o foco, perde a atenção. Não é? E isso faz com que o jogador fique preocupado. Por quê? Hoje o jogador facilmente pode se perder. Hoje jogou bem, tudo bem, falam bem dele. Ele correu, foi para as redes sociais, viu que falaram bem dele. Amanhã, quando joga mal, toda a rede social está a incendiar a ele. Eu, na posição do guarda-redes, eu usava esse critério. Eu sabia que enquanto eu jogar bem, todo mundo vai falar bem de mim. Mas enquanto eu jogar mal, todo mundo vai falar mal de mim. E eu sempre fui um jogador forte psicologicamente. Tu és a prova disso no Fernando Beira. Eu já joguei, a quem não sabe, eu já joguei 45 minutos a ser apupado. Nenhum jogador em Moçambique conseguiria isso. Aqui em Moçambique. Apupado pelos meus próprios adeptos. Adeptos do Ferroviário da Beira. Foi um jogo entre o Ferroviário da Beira e o Xingal de Tete. Eu tenho na memória esse jogo. 45 minutos, mas depois de eu fazer 2, 3 defesas boas e o Ferroviário da Beira ganhar o jogo, consideraram o melhor jogador em campo. Está a perceber? Porque eu era uma pessoa que não me importava com aquilo que as pessoas falavam. Eu tinha o foco no meu trabalho. Eu me importava com aquilo que eu fazia e aquilo que mandavam me fazer os treinadores. Eu não era uma pessoa de bares, restaurantes, não sei o que. Procurei sempre ser o mais profissional possível.
Quem trabalhou comigo, seja treinador, seja colega, conhecem quem eu sou. Não é? Por isso que eu tive a trajetória que tive a trajetória que eu tive no mundo do futebol. E fui uma pessoa sempre comprometida comigo mesmo e comprometido com aquilo que era o clube a qual eu representava. A outra que eu deixo deixo ficar é que os jogadores explorem mais aquilo que é o seu talento e não se preocupem com o que anda aqui fora, não é? E se preocupem também com o futuro, porque o futebol tem altos e baixos e o futuro é muito importante. É muito triste nós vermos bons jogadores que já foram, que até ganharam o mínimo, andarmos aqui muito mal em termos financeiros. Não digo que estou bem financeiramente, não tenho dinheiro. Se a melhor coisa que o futebol me deu na vida, sabes qual é? Não. Qual é a melhor coisa que deu na vida? Gostaria de saber. Tive uma pequena... Gostaria de saber. Pensei que estivesse avançado. Tive uma pequena interrupção do sinal. Ok. A melhor coisa que o futebol deu-me na vida é como eu sou recebido em qualquer canto ao nível do país. Foi o maior ganho que eu tive. A minha imagem é uma imagem limpa. Quando eu ando, chego num restaurante, alguém diz: Soarito chegou, boa noite, tudo bem? Ou boa tarde. Não sei se percebes. Se eu chego num banco, se eu chego no banco, quero fazer um depósito, por mais que haja uma bicha enorme, é normal alguém que está ali no caixa levantar: Ei, Soarito, tudo bem? Traga lá teu talão ou traga lá isto. Percebes? Se eu vou ao hospital, eu chego ao hospital, só ligo para uma chamba e uma chamba vai me receber no hospital. O que eu ganhei no futebol é tudo isso, não é propriamente dinheiro. Todo mundo tem dinheiro, todo mundo ganha dinheiro, mas dignidade. Eu ganhei dignidade no mundo do futebol. E pelo futebol consigo ter portas muito abertas. Portas abertas não significa eu ir para um sítio e alguém dar-me dinheiro, não. É ir para aquele sítio e ser respeitado, ser considerado. Foi o maior ganho que eu tive no futebol. Mas contou muito pelo meu caráter. Há jogadores que hoje passam por um sítio e não lhes abrem a porta. Porque não souberam se comportar. Não souberam estar como jogadores. E confundiram o ser jogador com outras coisas ligadas à vida social. E é a chamada de atenção que eu deixo para qualquer um jogador. Não é? Se tu me ligares, eu mesmo sem conhecer a ti, eu respondo-te e procuro conversar contigo de forma cordial. Por quê? Porque é você que me apoia. É você que paga um bilhete para entrar no campo e aquele mesmo dinheiro do bilhete serve para pagar o meu salário. Então eu sou obrigado a respeitar. Não sei se faço perceber. Esse sempre foi o meu lema. Bem, na verdade, está a ser uma grande aula de... Está a ser uma grande aula de sapiência. Eu já queria terminar a conversa, mas cada palavra vai acrescentando. Mas não tem problema, fica para um outro dia, eu estou aberto, sabes como é que é? Dentro das minhas agendas, eu estarei sempre aberto para partilhar aquilo que for preciso, aquilo que eu sei e aquilo que também quererei aprender. Então, eu sou uma pessoa completamente aberta, quero aprender com qualquer um, estou nesse mundo para aprender, neste mundo para ajudar naquilo que for preciso, mas também para ser ajudado naquilo que eu necessitar. Está aqui também um grande senhor do nosso futebol, um homem também a quem admiro muito, a mandar os parabéns a Soares Vitor Soares, é o nosso Quinito Júnior de Souza. Exato, é um grande homem do futebol, é uma grande pessoa, a quem eu tiro o chapéu, a quem eu respeito bastante. Tenho convivido com ele quando necessário, tenho-lhe pedido certos apoios morais e de outro tipo, de outra natureza, como pessoa, como homem, como amigo.
e é uma pessoa que nós temos que ter em consideração para esse nosso futebol. É uma pessoa que gosta de futebol, dá a vida pelo futebol, pelo desporto até no geral, e ele quer ver esse nosso futebol a crescer. Por isso, é uma pessoa que é muito bem-vinda e eu mando os meus agradecimentos a ele e eu espero que ele continue a trilhar esses caminhos para o desenvolvimento do nosso futebol, porque ele merece e ele gosta de fazer isso pelo futebol. É verdade. E a parte que me toca, Machamba, gosto muito do teu atrevimento. Muito obrigado, meu grande Quinito Júnior de Souza aí. Bem, sabem o quanto é que eu te admiro por tudo aquilo que tem feito, não só para mim, mas para o futebol moçambicano. Eu não sou professor, em outras palavras. Pois é, de facto é. Mister, eu tinha perguntas aqui a fazer, mas me parece que a sua intervenção acabou de uma e de outra maneira Esclarecendo, né, de forma indireta. Exatamente. Então, eu quero particularmente, mais uma vez, agradecer né? Essa sua presença, essa conversa foi muito produtiva e porque vai ficar gravada na minha página do Facebook, acredito que os que visitarem irão aprender muita coisa. Não só os jogadores de futebol, mas mesmo nós e também tantos outros temos muito a aprender com essa intervenção. E sendo a minha primeira experiência, bem, eu estava sentado num dia, que tal conversar com aqueles que andam, né? Aqueles que nos deram alegria, que nos dão glória. Exato. E que nesse tempo tem pouco aparecido ao público, porque os outros não sabem por onde é que anda, só sabem que naquele ano tivemos Suarito, defendeu penaltis no Simba, na Tanzânia, Suarito defendeu penaltis na Libéria, passou para a fase de grupo. Exatamente. O Suarito qualificou os Mambas em Angola para o Tchad, essas coisas todas, com essas passagens, sabe por onde anda. Então, eu estou muito grato e a sua presença deu-me energias positivas de continuar à frente, porque, afinal de contas, eu também estou a aprender. Como está aqui no Chimoio, estamos juntos este ano. Exato. Vamos lutar. Eu estarei do lado do Teste África, sempre se jogarem. Pois é. É novo inclino do Chimoio, então é novo inclino do Teste África. Juntos para que vocês tenham sucesso. Eu acredito que o Teste África está em boas mãos. Aproveitar e mandar um abraço também ao Mr. Abdul Omar, que é um grande. Ele vai receber, de facto. Eu faço parte da equipe técnica. Um homem muito humilde. Exato.
Bem, uma vez mais, boa noite. Infelizmente, acabei perdendo o sinal por um tempo aqui e, consequentemente, acabei perdendo aqui também o, o nosso convidado. Mas estava a mandar abraços ao Mr. Abdul Omar, que é o treinador principal do Teste África do Chimoio, trabalha junto com o Mr. Soarito. Bem, vamos ver se ele consegue voltar aqui, mas penso que o essencial ficou. Penso que o essencial ficou. Eu estou particularmente muito grato. O Lucas Mateus Juga. Boa noite. Boa noite, Machamba. Estou a gostar do programa. Continua assim, irmão. Gostei da iniciativa. Diretamente de Bará, da casa que bem conheces. Lucas, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado pelo apoio e pela força. E um abraço aí a partir de Barada, que é, afinal, a nossa casa, né? É nossa casa. Barada, Estaquinha, Mangunde, Machanga, é nossa casa. Um forte abraço aí, meu irmão de Chisinguana. O Jojo Alexandre Vilarinho diz: ao lado do bom desportivo de jogador é a criação e respeito pela carreira, seja qual for. No mundo não existe um homem 100% positivo. Existe uma diferença de ser executante e executado. Parabéns, ilustres. Muito obrigado. Irei transmitir esses parabéns ao Mr. Soarito. Marcos de Jesus Maria. Como é que está o grande Marcos? Está tudo bem consigo? Um forte abraço aí do France. Então, a todos quero desde já agradecer a vossa presença. Estimei bastante a vossa companhia. E porque estamos quase já na hora das notícias, então vamos deixar que cada um de nós possa acompanhar a notícia. Mas adianto dizer que na próxima conversa, ainda não tem data marcada, teremos mais um convidado de peso, um homem do desporto que dispensa qualquer tipo de apresentação. Vamos falar com ele aqui. Então, peço que possam fazer partilhas, que continuem a acompanhar para que o programa não possa morrer. Em princípio, foi um início bastante positivo. Estimei-vos bastante. Boa noite e estamos juntos. Aquele abraço.